Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E se você é daquelas pessoas que acredita que tem muito shoujo, muito BL no mercado, bem-vindo ao meu TED Talk. Então, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e no campo de descrição você encontra o link, bem como o cupom de desconto da loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar mangás, quadrinhos, completar sua coleção, acessórios e ainda, no momento de fechar sua compra, ganha um desconto. Bom, se você habita as redes sociais, e principalmente as redes sociais de pessoas que costumam falar do mercado, ou são compradores muito ativos, consumidores muito fanáticos por alguma editora, você já deve ter visto em diversos momentos alguns grupos se digladiando de maneira bem fervorosa na internet, principalmente sobre um aspecto muito básico do nosso mercado, que é a cada anúncio que é feito, a gente tem diversas vozes na internet, e eu me incluo nessas vozes, reclamando de que é mais um shonen de lutinha que está sendo trazido, ou mais um seinen psicológico que está sendo trazido, e questionando a ausência de títulos como shoujos, josei, kodomo, ou diversas outras demografias para o nosso mercado. Então eu decidi, num belo dia, falar assim, vou ver tudo o que foi e o que será lançado em 2021 e vou descobrir quanto vai dar de cada demografia. Por que eu fiz isso? Porque, como você já está aqui no canal, você sabe que eu acompanho o mercado livreiro, né? O mercado de livros propriamente dito, muito de perto. E dentro do mercado livreiro existe um termo que já se popularizou e acaba não sendo tanto um ponto de contenda entre editores e pessoas do mercado, que é a bibliodiversidade. Mas é um termo que vai trazer um paralelo com a biodiversidade, na qual a gente deveria propor, observar um equilíbrio entre as diversas espécies do nosso planeta, e que exatamente esse equilíbrio na biodiversidade é que faz a manutenção da vida. Então, a bibliodiversidade, ela espelha esse conceito falando que um mercado bibliodiverso, ele deve promover as mais diferentes vozes. Ele deve combater que só sejam promovidos debates e ideias acerca de best-sellers ou de blockbusters, que é necessário que produções independentes, produções das mais diversas etnias possíveis, raça, gênero, orientação sexual, que todas essas vozes ela encontre no mercado um livro para si e uma maneira de publicar a sua voz no mercado. Só que no mercado de mangás, aparentemente, qualquer conversa relacionada à bibliodiversidade ela é muito combatida pelos fãs. Hoje, no Brasil, a gente tem uma gama de editoras que acaba apostando no mangá. Para boa parte delas, acaba sendo um puxadinho, né? Então, para essa análise, que foi feita basicamente por mim, tá? Então, todos os gráficos foi feito que eu fiz, todo o acúmulo de conteúdo foi feito que eu fiz, com base ao excelente trabalho do Biblioteca Brasileira de Mangás, um site que tem aí muitos anos de estrada, e que é hoje o portal mais fácil e acertado de tudo que já foi publicado, o que está sendo anunciado. Ele faz um trabalho impressionante, porque se eu dependesse desses dados oriundos das próprias editoras, eu ia ficar com Deus, porque não existe esse tipo de manutenção de conhecimento quase que acadêmico do nosso mercado. Mas eu separei, basicamente, os 3 principais pilares das editoras de publicação de mangá, né? Então a gente tem a editora JBC, a editora New Pop e a Planet Mangá, que é o braço da editora Panini, que faz as publicações de mangá aqui no Brasil. Então, antes de entrar nas minúcias de cada editora, vamos ver os lançamentos de 2021 como um todo. Como dá pra ver pelo gráfico dos lançamentos, 36,5% de todos os títulos lançados em 2021, eles são da demografia do shonen, que são obras
para garotos de 12 a 18 anos, seguido logo na sequência por 28,6% de títulos de seinen, que é voltado para jovens de 18 a 50 anos. Ou seja, de títulos lançados em 2021, 65,1% é dedicado basicamente a publicações da demografia que atende o público masculino. As demografias que são voltadas para o público feminino, como o shoujo ou o josei, eles acabam amargando porcentagens muito inexpressivas quando a gente olha no todo dos lançamentos. Shoujo fica com apenas 4,8% de todos os lançamentos e josei fica com 1,6% apenas do mercado. Fazendo uma correlação, dessa publicação no decorrer do ano, os únicos meses que a gente não teve uma publicação de shonen foi janeiro e fevereiro. Nos demais meses do ano de 2021, ou lançaram ou estão previstos títulos shonen. E seinen a gente só não teve agora no fim do ano, setembro, novembro e dezembro. Às vezes isso ainda pode mudar. A gente teve títulos que foram anunciados também no ano de 2021 que ainda não tem uma data certa. O que é muito curioso é que nem shoujo e josei são voltados para o público feminino, mas eles têm porcentagens muito inexpressivas. Isso vai na contramão de uma pesquisa feita em 2016, que é a pesquisa Retratos da Leitura, que ela aponta que as mulheres elas leem mais do que o homem. Comparativamente, elas leem 52% a mais do que os homens. Então faria sentido as editoras terem no seu catálogo obras que dialogam diretamente com esse público. Lembrando e botando aquele asterisco gigante que sempre é necessário nessas discussões, não significa que você, mulher, não possa gostar de shonen, não possa gostar de seinen. Mas significa sim que a oferta de títulos que no Japão são considerados para sua demografia não é disponível aqui no Brasil, mesmo se a gente considerar um fator estritamente mercadológico, que é quem lê mais. Analisando o gráfico apenas da Planet Mangá, que é a maior editora em número de publicações no ano no Brasil, a gente tem um quadro um pouco preocupante. 59,1% das publicações dos lançamentos de 2021 são shonen, seguido por seinen, que são 18,2%. Eles não têm publicação de shoujo previstas para 2021, tem publicação de josei, 4,5%, mas é engraçado que a Kodomo, que são publicações para crianças, ela é maior do que shoujo, que é inexistente. Vale reforçar que quando a gente fala de porcentagens, pode dar uma mascarada no que isso realmente quer dizer. Por exemplo, 4,5% parece que é um número que tem alguma expressividade, mas não é o caso, porque ele só está presente nesse gráfico devido à republicação de Paradise Kiss, um mangá josei que foi publicado originalmente pela editora Conrad em 2007 e ganhou uma republicação nesse ano. Se não houvesse essa republicação, não há nenhum outro título da lista e não é como se fosse um mangá novo ou recente, muito pelo contrário, é um mangá até que bem antigo, se você parar para pensar. Logo na sequência tem a JBC, que basicamente nos títulos lançados dela de 2021, a gente tem apenas 3 demografias. A gente tem o seinen, que é a maior, com 53,8%, o shonen, com 38,5%, e shoujo, com 7,7%. Tal qual a Panini, vale lembrar que esse 7,7% do shoujo se refere a apenas um título da editora JBC, que é a republicação de A Princesa e Cavaleiro, do Osamu Tezuka. A gente pode argumentar que a editora JBC ela tem um modelo um pouco diferente, já que ela foca bastante em artigos de luxo, ela foca bastante em bigs, os populares 2 em 1, então é perdoável ela ter apenas a republicação de algo antigo. Mas, de novo, é apenas um título. Todo o resto, não tem nem a mínima variedade. É apenas seinen ou shonen. E o caso mais curioso das 3 é o da editora New Pop. A editora New Pop tem 38,9% dos seus lançamentos como BL, 22,2% com shonen e também para seinen,
5,6% de Manhwa e 11,1% de Nacional. A New Pop, apesar de ter essa porcentagem expressiva referente aos BLs, é muito curioso notar que a gente não tem nenhuma publicação para esse ano de shoujo e josei, e a própria editora reconhece isso, falando que está atrás desses títulos, mas que realmente para esse ano não havia nada. Das 3 editoras analisadas, a New Pop é a única que a maior parte das publicações dela não entra na lógica de shonen ou seinen, apesar de que, se a gente for um pouco mais elástico com essa definição, shonen e seinen juntos são maiores do que a publicação de BL, ou seja, essa reclamação de que a New Pop só publica BL, ela acaba sendo um pouco distorcida, porque 44%, quase 45% da publicação de lançamentos dela é voltada para o público masculino. Olhar esses gráficos de maneira superficial acaba podendo ser um pouco perigoso, porque como a gente vê algumas demografias diferentes, como Kodomo, ou mesmo nacionais, os BLs, os manhwas, isso pode dar a impressão que nós já temos bibliodiversidade. Mas quando a gente compara a volumetria essencialmente dita, essa porcentagem de mais de 50% dos mangás sendo voltados para o público masculino, se reflete que em 10 títulos, 5 ou 6 são voltados para o público masculino e as outras demografias acabam recebendo 1. Isso quando não precisa de, a cada 6 meses sai de alguma demografia diferente. Mas a situação da New Pop, ela chama bastante atenção, até mesmo pelas críticas que são feitas à quantidade de BL. Então, não satisfeito, eu fui lá e fui investigar o que esses novos BLs da New Pop representam no todo, né? Do que a gente tem de BLs publicados até hoje. Analisando as publicações de BL no mercado nacional, a gente vê que há apenas 2 editoras responsáveis por isso no Brasil, que é a editora New Pop, com majoritariamente 90 e tantos % do mercado sendo controlado por ela, uma vez que a editora Panini até chegou, a Planet Mangá publicou um mangá BL no Brasil, mas foi apenas uma edição. Depois nunca mais chegou perto dessa demografia. Então a New Pop ela acabou sendo conhecida popularmente como a casa do BL. É onde os fãs de BL vão bater e pedir: "Oi New Pop, esse título é muito bom, você pode trazer pra gente?" E é muito engraçado porque a gente às vezes, principalmente quem é mais antigo, e eu me adequo a isso, pensei durante muito tempo que título como Gravitation, que foi publicado pela editora JBC, se tratava de um BL. Mas não é o caso. O primeiro BL ele foi publicado apenas em 2011 pela editora New Pop, e o Gravitation em questão, que acaba sendo justamente o principal ponto de argumento da JBC quando é cobrada nesse aspecto de nós trouxemos um primeiro BL do Brasil, não é necessariamente verdade. Ele foi publicado originalmente numa revista shoujo, então é essa demografia a qual ele pertence, mesmo ele se tratando de um mangá que tem homoafetividade como um plot principal. Quando a gente olha as obras, com seus status ano a ano, a gente vê que teve o primeiro título, que foi Blood Honey, publicado em 2011. Após isso, apenas em 2014 a gente teve publicação, e ela foi muito a conta-gotas, Então a gente teve um título em 2014, 2015, 2016, com poucas variações aí presentes, 2015 teve 3 em vez de 1, mas aí no ano seguinte voltou a ser apenas um título. A grande mudança começou a ocorrer a partir de 2020, porque a editora New Pop ela resolveu trazer Given, que estava com um anime extremamente bem falado na otakosfera, e é um mangá que ainda está em publicação. Ele tem mais de um volume, então atualmente são 5 volumes publicados no Brasil, com o 6º vindo aí provavelmente até o fim do ano. E a partir daí, em janeiro de 2021, a gente teve a New Pop lançando um selo exclusivamente para o público LGBTQIA+, que é o selo New Pop Pride. E com isso, a editora New Pop já anunciou o lançamento, ela fez o anúncio de 9 obras BLs planejadas para o ano de 2021. O que é muito curioso
é que na data de hoje, por exemplo, os 7 títulos de BL que já saíram, que já foram publicados pela editora New Pop, corresponde a 33,3% de todos os títulos BLs que já foram lançados no Brasil. Então uma amostragem de apenas 7 títulos é a mesma coisa que a gente ter 1/3 de toda a história do BL no Brasil sendo publicado no mesmo ano. E se a gente considerar que faltam apenas 2 para ser do que foi anunciado para ser lançado, que é o Lynx e Força Nakamura, eles compreendem 9,5% dessa fatia. Então, 2 obras correspondem a quase 10% de tudo que a gente foi lançado até hoje. Então, ao dizer que a gente tem muito BL, ou então que a editora New Pop publica apenas BL, as pessoas só demonstram um extremo desconhecimento, tanto da história do BL no Brasil, quanto também da quantidade de BL publicado no Brasil. Talvez os fãs da editora New Pop sejam muito vocais na internet e possam acabar gerando algum tipo de ruído no que se refere a esse assunto. Mas, obviamente, a realidade é que, se a gente considerar mesmo esses 7 títulos já lançados no Brasil, agora em 2021, dentro do mercado como um todo, eles representam apenas 11,1% de todas as publicações de mangá. Ou seja, a demografia do shonen e do seinen com certeza não é ameaçada pela publicação de BL no Brasil. Se a gente fala isso de BL, o que falar então de light novel, por exemplo, que também acaba sendo todos os fãs tendo que recorrer à mesma editora, a editora New Pop, para poder ter a sua obra publicada. Quando a gente joga num gráfico tudo que já foi publicado ou o que está em publicação, que está finalizado, a gente tem apenas 38 obras, a maior parte delas disparada sendo publicada pela New Pop, e um pequeno aceno da editora Panini e da editora JBC para esse mercado. Quando a gente plota num gráfico a dimensão da diferença entre as editoras, a gente vê que 60,5% de tudo de light novel no Brasil foi publicado pela editora New Pop. A Panini representa apenas 15% do mercado e a JBC é apenas 18% do mercado. E lembrando que isso são todas as editoras, a gente tem uma periodicidade bastante errática nos títulos. Não é comum eles serem pausados em algum momento, sem grandes explicações de quando volta. E poucos títulos a gente já alcançou a publicação japonesa, aquelas que ainda estão em andamento. Então, a situação do BL, a situação das light novels, a situação do shoujo, a situação do josei do Brasil, ela é extremamente insípida. Mas qual que é o principal problema disso tudo? Bom, não é difícil achar alguns fatores que possam implicar com isso, que vai desde... A gente tem um mercado que cresceu à base de shonen, e isso pode influenciar no sentido de que vende um pouco mais, isso pode ser um motivo apontado. A gente pode apontar que é o fato de a gente ter editores com uma visão um tanto quanto viciada na escolha de títulos. Isso pode sim ser apontado, uma vez que a gente tem as mesmas figuras há tantos anos atuando no mercado. A gente pode apontar até mesmo aquela bola de neve em que as pessoas não tiveram contato com obras de outras demografias quando eram mais jovens e por isso não pedem essas demografias. Por isso elas não quando sai algo dessa demografia, ela vê como algo inferior, ou simplesmente ela abandonou o mercado de mangás porque está cansado do shonen de lutinha e não sabe que existem outras possibilidades. A bibliodiversidade ela é importante exatamente no fomento de uma comunidade maior, mais abrangente e que todas as pessoas encontrem para si alguma leitura que faça sentido para elas. Então, quando a gente tem um mercado que é único e exclusivamente voltado para 2 demografias, e os números dos lançamentos de 2021 não nos deixam mentir nesse sentido, a gente percebe que as editoras conversam basicamente com as mesmas pessoas sempre. E se essas pessoas param de comprar,
quem que vai manter essa máquina funcionando? Ou então, mais ainda, a gente pode pegar o caso da JBC, que realmente não é shoujo o que ela mais anunciou para esse ano, mas é seinen. Será que isso não indica que a editora não consegue conversar com outros públicos e precisa, basicamente, trazer um público que está mais velho nesse momento, mas não está mais afim de um shonen, e aí ela vai pro seinen porque é mais adequada a linguagem para ela? Então, e quando a pessoa desistir completamente do seinen? O que vai acontecer? Então a bibliodiversidade, ela se preocupa com essas questões. E é uma discussão que a gente não vê acontecendo no mercado nacional de mangás. A gente não vê essa preocupação por parte dos editores. E falo isso de uma maneira extremamente respeitosa. Uma das primeiras coisas que a gente aprende em qualquer curso de editoração, e eu falo por experiência própria, é que o editor ele tem um papel, além do papel profissional de entregar um bom material ao final da sua editoração, ele tem um papel social, de olhar para obras que fomentem a sociedade, de olhar para obras que permitam que a sociedade avance em diversas discussões, avancem para que todos os públicos tenham acesso àquele material. Então, será que hoje um mercado que mais de 60% dele é de títulos voltados para o público masculino, ele é representativo de uma sociedade como a nossa, que já é majoritariamente formada por mulheres? Gosto de acreditar que o fato de a gente começar a discutir que não temos demografias como shoujo, josei, faltam BLs, faltam girls love, né? Faltam GLs no mercado, em vez de ser um ponto de embate entre os leitores, deveria ser um ponto só de cobrança para as editoras. Porque realmente você não consegue mostrar que mangá, mostrar que essas obras pertencem a todos os públicos. Parece apenas que algumas pessoas desejam, quando criticam essas solicitações às editoras, desejam a manutenção da panelinha do homem que quer apenas o seu shonen de lutinha e não politize ele. Então, meio que é isso. Todos esses gráficos, como eu disse, foram feitos por mim, né? Eu entrei no site da Biblioteca Brasileira de Mangás, que, mais uma vez, muito obrigado pelo cuidado que ele tem na manutenção desse conhecimento na internet. E peguei a listagem mês a mês e fui catalogando para poder fazer de acordo com a demografia. Sem esse site, a gente não tem nem por parte das editoras uma parte com uma história propriamente dita, ou com facilidade de acesso a essa informação, o que é um capítulo à parte de toda essa discussão, mas que também é extremamente relevante para o mercado como um todo. Então é isso, acho que o vídeo ficou mais longo do que qualquer um que eu já fiz. Espero que vocês gostem. Deixa no comentário o que você pensa disso. E a gente se vê então no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam do meu lado direito. Se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo. E até a próxima. Grande beijo, hein? Tchau, tchau.